alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Tenho cabelo escuro, olhos escuros e hoje estou vestindo uma calça preta e uma blusa com umas estampas de coqueiro. Estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio. Um ambiente bem colorido, com itens de decoração. E nós temos aqui atrás um quadro que tem umas flores, uns desenhos de umas flores e uma joaninha. A nossa aula de hoje é de ciências e eu vou colocar o nome dela aí na tela para vocês. A importância da fotossíntese para as plantas e vida no planeta Terra. Em uma outra aula de ciências, nós conversamos sobre dois elementos que são essenciais para a vida de uma planta, para ela crescer, se desenvolver saudavelmente. Você consegue lembrar quais são esses dois elementos? Isso mesmo, as plantas precisam de água e luz. Mas nós conversamos também que as plantas elas precisam de energia, que assim como nós precisamos beber água, nos alimentar para poder ter energia para estudar, correr, brincar, as plantas precisam realizar a fotossíntese para poder ter energia, para crescer, para gerar frutos quando for o caso. Mas esse nome é um pouco esquisito, não é mesmo? Fotossíntese. Nós vamos tentar entender esse nome aqui juntos. Eu vou colocar aqui na tela e já te explico. Fotossíntese. Foto significa luz. E síntese significa produção. Foto mais síntese quer dizer produção de energia através da luz. Então, nós sabemos que para produzir energia, a planta precisa realizar a fotossíntese. Mas o que as plantas precisam para realizar a fotossíntese? Eu trouxe algumas imagens para ajudar a gente a entender. E eu vou colocar. A raiz da planta, além de ajudar na fixação da planta, ela também fica responsável por coletar água e sais minerais do solo. Vejam nessa imagem, as raízes ficam embaixo, lá no solo, pegando a água e os sais minerais. Aí, essa água e sais minerais, eles sobem através do caule e chegam em toda a parte da planta. Assim como nós precisamos respirar, as plantas também respiram. As plantas também precisam de um outro elemento para realizar a fotossíntese. Elas precisam do gás carbônico. E, é claro, não podemos esquecer da luz. Para a realização da fotossíntese, a planta necessita de luz. Mas vocês sabem dizer como a planta consegue captar essa luz? Isso mesmo, através das folhas. Inclusive, a maioria das folhas possui um pigmento verde, que tem aquela coloração bem verde, que se chama clorofila. E esse pigmento auxilia na hora da absorção da luz. Bem, mas nós já sabemos que a fotossíntese, ela gera energia para a planta, mas o título da nossa aula é para falar sobre a importância da fotossíntese para as plantas e para a vida no planeta de um modo geral. Mas vocês sabem me dizer por que a fotossíntese que as plantas realizam é tão importante para a vida no planeta Terra como um todo? Eu vou colocar uma imagem e já explico para vocês. Ao realizar a fotossíntese, as plantas liberam um gás essencial para a nossa vida. O gás que respiramos. Você sabe qual é o nome dele? Isso mesmo, é o oxigênio. Então vejam, como esse processo da fotossíntese é extremamente importante para as plantas e importante para nós também. E que tal vermos uma fotossíntese acontecer aqui na nossa aula? Bem, eu gravei essa experiência lá na minha casa. E para fazer essa experiência, eu usei uma plantinha chamada Elódia. Ela geralmente é encontrada em aquários. Ela é uma planta que vive no meio aquático. E aí eu vou soltar o vídeo e explicar para vocês o que eu usei e o que aconteceu. Vejam! Para fazer essa experiência, eu coloquei em um pote de vidro com água a Elódia, que é uma planta que vive no meio aquático. Utilizei bicarbonato de sódio, uma colher e um foco de luz, que aqui no caso eu usei uma extensão com uma lâmpada.
coloquei dentro da água aproximadamente 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vejam, 1, 2. E aí eu misturei bem, até ele ficar bem diluído na água. Depois eu peguei o foco de luz, a minha lâmpada, e coloquei bem em cima do pote de vidro, de uma forma que a luz ficasse bem concentrada ali naquela água com a plantinha. Fiquei tentando um equilíbrio ali da lâmpada e não deu muito certo. E aí eu resolvi encostar na parede. E vejam só o que aconteceu. Vocês estão percebendo essas bolinhas que estão subindo na água? Parecem até pontinhos brancos, mas são bolinhas que estão subindo, vejam, lá no alto na água. Muitas, não é mesmo? E aí, vocês sabem me dizer por que essas bolinhas estão subindo? Parece até aquelas bolinhas de gás de um refrigerante. Essas bolinhas apareceram porque a planta está realizando fotossíntese. E ao realizar a fotossíntese, ela está produzindo oxigênio. Por isso, essas bolinhas estão subindo. Essa experiência demora um pouquinho. Se você for fazer em casa, peça a ajuda de um adulto, porque nós vamos precisar mexer com eletricidade, com vidro. E aí, quando você colocar ali, você deixa uns 30, 40 minutos que você vai ver a mágica acontecer. Sobem muitas bolinhas. Bom, vocês conseguiram perceber que essas bolinhas é o resultado do gás, do oxigênio na água? Vocês, alguma vez, enquanto estava bebendo água, você com canudo, você já assoprou dentro dessa água para ver o que acontece? Não formam várias bolinhas? Então, esse é o resultado do gás, que no caso é o gás carbônico com a água. No caso da planta, é o oxigênio, porque ela estava fazendo a fotossíntese. Bem, falando em produção de oxigênio e como ele é importante para a vida do planeta Terra como um todo, pois é o gás, o ar que respiramos, né? Quando a gente pensa na produção de oxigênio, geralmente a gente pensa o quê? Numa floresta, em grandes árvores, mas eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a maior produção de oxigênio está nos oceanos? Esquisito, né? Água produz oxigênio? Não! Vocês sabiam que as maiores produções de oxigênio estão vindo das algas que estão nos oceanos? E como o nosso planeta é coberto a maior parte por água, é de lá que vem a maior parte do oxigênio que nós utilizamos para sobreviver. Inclusive, eu coloquei aqui na tela a imagem de umas algas para a gente ver. Nessa imagem, nós vemos algumas algas marinhas, que são responsáveis pela maior produção de oxigênio no planeta Terra. Na aula de hoje, vimos a importância da fotossíntese para a vida das plantas, que no caso está relacionado à nutrição, que é como ela consegue gerar energia, e também vimos como esse processo é importante para a vida do planeta Terra como um todo, pois ao realizar a fotossíntese, as plantas também liberam oxigênio, o que é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Nós vimos também uma experiência que conseguimos ver como no processo de fotossíntese há a liberação do oxigênio. E aí foram formadas aquelas bolinhas na água lá na nossa experiência. Inclusive, se você quiser fazer em casa, não esqueça de filmar, relatar e depois compartilhar com os seus amigos, professor e professora. Mas antes da nossa aula terminar, eu vou deixar um desafio para vocês. Vejam! Desenhe uma planta e indique quais são os elementos essenciais para a realização da fotossíntese. Agora, a nossa aula chegou ao final, mas eu fico aguardando vocês nos nossos próximos encontros. Não vai perder a hora, hein? Beijos e tchau, tchau!